Você já assistiu Backrooms? Então, o filme lançou. E hoje no Plantão Cajuzine, o nosso quadro, onde acabamos de ir no cinema, assistir o filme e viemos aqui correndo contar pra vocês. O nosso vídeo não tem nenhum roteiro previsto, é apenas a nossa opinião quentinha, diretamente aqui após a sessão que a gente acabou de assistir. O filme começa nos apresentando o Clark, que ele é um empresário voltado para o ramo de imóveis que estava passando por certos problemas interpessoais. E nisso ele tem um tratamento psicológico com uma psicóloga que vai ser extremamente importante para a história. Backrooms eu só conheço a partir do jogo, no qual eu joguei com meus colegas. Porém, quando eu vi o anúncio do filme, eu fiquei imaginando como é que vai vir esse jogo, qual vai ser a história. Porque no jogo todo mundo sabe que é basicamente só escapar. E é um terror assim de perseguição que tá no negócio, são várias salas. E não tem, pelo que eu lembro, né, não tem nenhuma lore, porque tu só tá ali pela diversão e pelo entretenimento do jogo. E quando é construído esse roteiro, o Clark, basicamente, ele tem meio que um subterrâneo ali que tá com problema de energia. E com isso, ele simplesmente só atravessa a parede que tá parando numa backroom. Essa aqui vai ser a explicação de como ele chega na backroom. Eu jurava mesmo que seria tipo um Round 6, que tem aquela brincadeira da batatinha frita. Ele tava todo quebrado de economia. E aí, tipo, alguém oferecer, ó, tem esse jogo aqui, participe e você vai ganhar. Ele só realmente consegue atravessar uma parede e parar na backroom. E posteriormente, e assim, eu não vi nenhuma teoria do filme, não vi nenhuma explicação. E eu acho que vou acabar falando pra vocês aqui algumas que eu tô especulando do que possa ter acontecido. E nesse caso, o Clark, quando ele entra pra essa parede, ultrapassa essa parede, ele volta. Então fica nessa brincadeira de ir e voltar pensando que aquilo é real ou não, tentando analisar. E ele vai e conta pra essa psicóloga. E ela, no primeiro momento, ela não acredita, porque é até estranho, né? Alguém falar, eu passei por uma parede e entrei em outro lugar. A mágica. Sim, é meio irreal. Mas, com o passar do tempo, ela acaba tendo situações que ela precisa ir atrás dele, porque ele some do nada. E ele recebe uma mensagem por celular, e assim, o filme ele se passa nos anos 90, né? É bom contextualizar isso, porque não tem os telefones como a gente tem agora, a internet, entre outras coisas. Então tem essa pegada mais final dos anos 90, sabe? E aí, quando ela vai atrás dele, ela simplesmente vê que aquilo tudo é verdade e ela consegue também ultrapassar essa parede e entrar nessa dimensão. Acho que podemos contar spoilers, né, no caso. Intuito de explicação. Porque quando o Clark ele vai pra backroom, ele fica transitando e, tipo, ele encontra o bicho, né, na backroom, e até então não é mostrado pra gente. E como ele acaba sumindo, porque parece que ele aprendeu a viver na backroom, durante o filme é mostrado um outro personagem como se estivesse observando o Clark dentro da backroom. E, tipo, aparece um enunciado de que uma empresa recebeu bilhões de dólares pra fazer uma tecnologia de alta tecnologia para a próxima geração. E naquela já veio a minha primeira teoria de especulação, de que, imagina, sei lá, aquela coisa da série Dark, que o pessoal tá ali mexendo com algumas coisas, aí acaba refletindo em outros lugares. No caso, no Dark fica a caverna, né, que é o buraco de minhoca. No caso, é uma empresa que acabou criando uma sala, perdeu o controle dessa sala dimensional, e como eles mesmos falam, ela tá expandindo para várias salas, eles não sabem onde vai parar isso. Eles não sabem como parar. Como, né? Eles estão atrás de descobrir. E uma dessas portas, janelas, acaba indo parar na loja do Clark. E basicamente essa minha teoria de que alguma empresa acabou ferrando ali e é engraçado que os personagens que a gente joga são basicamente funcionários dessa empresa. E uma coisa interessante que fica ali subentendido no filme é que as pessoas que conseguiram encontrar uma saída dessa dimensão, na verdade, nunca conseguiram sair de lá, ficaram presas de certa forma. Nesse momento, quando a gente descobriu que... É porque tem um certo diálogo no meio do filme, como eu falei, o Clark meio que acaba aprendendo a viver lá dentro. Aí eu acabei comentando com o Joker de um paralelo com a questão do Caim e do Amazing Digital Circle, né? O círculo digital. Que é como se fosse o Caim, que é uma IA, aprendendo as coisas. Então é como se fosse uma IA em questão de ambiente que está aprendendo e está expandindo de uma forma não muito boa.
Então, assim, a nossa recomendação é que você assista o filme. Talvez você saia meio confuso no final, mas é sempre bom procurar teorias e vídeos como esse, como o nosso. O filme ele não tem. Não é um terror, ele é apreensivo assim, porque pra quem não tá acostumado, nunca viu o jogo, tu vê muitas salas infinitas, você fica, meu Deus, que bomba é essa? Pra onde tá indo? E é coisa de maluco, porque é como se possivelmente lugares que não foram acabados, são coisas muito bugadas. E tem muita história, enredo que é soltado, tipo, a vida da psiquiatra. Parece que a mãe dela deixava ela presa, por que isso aconteceu, invadiram a casa dela, porque ela não tem explicação. Eram pontos soltos, né? O que acontece, quem é essa empresa, quem é o dono da empresa, quem é o pesquisador, por que ele fez isso, o que ele tá fazendo com as pessoas. Porque ao final a gente não vai contar o que acontece com a psiquiatra, porque também fica em aberto, a gente não sabe muito bem o motivo do final. E uma coisa interessante também é porque isso é uma característica dos filmes do A24. Porque deixa esse final aberto justamente para vir a interpretação das pessoas que assistem, não tendo um enredo fechado, né, como é de se esperar. Então é isso, esse foi o Plantão Cajuzinho de hoje. E não se esqueça de interagir com o nosso vídeo. Curte, comenta, compartilha com seus familiares, se inscreve no canal e é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchauzinho.